O Governo tem baseado a sua estratégia política em três pilares essenciais. Em primeiro lugar, o cumprimento dos objetivos de consolidação orçamental. Em segundo lugar, a concretização de uma agenda de reformas estruturais capaz de impulsionar uma trajetória de crescimento sustentável. E, em terceiro lugar, a consagração da igualdade de oportunidades e do apoio aos mais carenciados. Pouco mais de um ano envolvido sobre o início do programa de ajustamento, apesar dos riscos existentes, em especial aqueles que resultam da conjuntura externa e do aumento do desemprego, a verdade é que o desempenho orçamental e económico de Portugal tem evidenciado uma inversão de trajetória face aos últimos anos. É importante reconhecer os bons resultados ao nível do cumprimento da agenda de reformas estruturais, comprovado pelas 4 avaliações positivas da Troika, a redução da despesa pública e da redução do déficit primário no quadro de um esforço inédito de redução do peso do Estado no PIB, a credibilização da posição de Portugal junto dos mercados, dos governos e das organizações internacionais e, finalmente, a melhoria dos índices de clima económico e de confiança dos consumidores. Estes resultados atestam a liderança e o sentido de responsabilidade do Governo e conferem um sentido aos sacrifícios realizados pelos portugueses que sabem que a grave situação financeira, económica e social herdada pelo país obrigou à tomada de medidas urgentes e a reformas estruturais, que muitas vezes traduzem medidas difíceis e impopulares. Mas, como é reconhecido, esta política tem sido fundamental para lançar as bases para um crescimento sustentável, reabilitando o direito de escolhermos o nosso futuro. Durante muitos anos, o aumento do endividamento externo, acompanhado pelo sobreendividamento do Estado e da despesa pública, não só não criou valor económico, como acentuou as desigualdades na repartição da riqueza. Com este Governo, esta situação inverteu-se, com uma aposta na consolidação orçamental e na dinamização económica a partir do setor dos bens e serviços transacionáveis. Assim, a Comissão Política Nacional do PSD congratula-se com os resultados recentemente divulgados pelo Banco de Portugal em matéria de exportações. De acordo com os dados conhecidos, as nossas exportações cresceram 9% nos primeiros 5 meses deste ano, sendo que o mês de maio de 2012 representou o segundo volume mais elevado de sempre das exportações nacionais, totalizando mais de 4 mil milhões de euros. O aumento das exportações, associado a uma diminuição das importações, deu origem a uma forte redução do déficit da balança comercial. As empresas portuguesas exportaram mais de 1.500 milhões de euros nos primeiros 5 meses de 2012 do que no mesmo período em 2011. As exportações estão, assim, a contribuir para a eliminação de um dos mais importantes déficits da economia portuguesa, a balança comercial, que será, de acordo com o Banco de Portugal, positiva pela primeira vez em décadas. O desempenho da economia portuguesa em matéria de exportações é tanto mais importante quanto esta se verifica apesar de um abrandamento nos mercados europeus. Estamos, assim, perante um sinal evidente de reestruturação da economia nacional e de uma notável resiliência dos empresários e trabalhadores portugueses. É neste contexto que se torna ainda mais relevante a reprogramação do CREN, ontem decidida pelo Governo. Esta reprogramação permitiu transferir 3,5 mil milhões de euros para 11 áreas prioritárias, assumindo a importância de concretizar investimentos seletivos e reprodutivos, tirando partido das vantagens comparativas de Portugal à escala internacional. Esta reprogramação dará origem a mais 840 milhões de euros de apoio às empresas, mais 344 milhões de euros destinados ao combate ao desemprego de jovens, mais 391 milhões de euros para o ensino profissional, mais 590 milhões de euros para a ciência e mais 309 milhões de euros para a área ambiental. Isto é, a reprogramação do CREN traduz uma nova aposta na criação de emprego e na competitividade das empresas, assumindo a importância de fatores como a ciência, a formação e o ambiente no lançamento de um modelo de desenvolvimento verde, inteligente, inclusivo e competitivo.